com certeza um dos maiores do estado, e pelo tamanho do carnaval também cresce o tamanho das preocupações, como por exemplo a questão da garantia, né, da proteção dos direitos da criança e do adolescente. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui nos estúdios Júnior Santiago, que é o articulador da Rede de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui de Caicó, e o Messias, que é do Conselho Tutelar aqui do nosso município. Júnior, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Marcos. Bom dia aqui aos meus colegas de bancada, bom dia aos ouvintes. É uma satisfação estar aqui, Marcos. Messias, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes do rádio, internautas. É sempre uma satisfação poder estar aqui nesse programa de tão grande audiência, representando o nosso amado Conselho Tutelar da cidade de Caicó. Júnior, quando se fala em garantia de direito da criança e do adolescente num grandioso evento como o Carnaval, é fácil ou é difícil? Marcos, é um evento expressivo e isso nos traz muitas preocupações. Então, assim, pensar na garantia dos direitos da criança e do adolescente é justamente pela dimensão e tem os seus aspectos aí sim, né, de que é desafiador. Então, nós temos tido justamente todo essa pauta, esse debate, com vistas a ter no Carnaval a efetivação dos direitos da criança e do adolescente por meio de todas as ações que nós temos pensado, ações estratégicas de prevenção, de diálogo com a sociedade, dessa articulação dentro da rede com todos esses atores governamentais e não governamentais que compõem essa rede, para que nós tenhamos no Carnaval, em todos os espaços onde seja permitida a presença de crianças e adolescentes, a proteção, a segurança, o cuidado, ou seja, o dever de todos que ali estão em olhar para essas crianças e adolescentes. Hoje esse trabalho, no caso, ele é feito em rede. Quais instituições participam dessa rede? Olha, quando a gente fala em rede de proteção, nós nos reportamos ao sistema de garantia de direitos. Então, isso nos leva à Constituição de 88, que justamente no seu artigo 227, ela diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar com absoluta prioridade a criança, o adolescente e o jovem o direito à vida, à saúde, à educação, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Justamente aí você traz a doutrina da proteção integral, que é oferecer a integralidade em todos desses direitos à criança e adolescente. Então é dever de todos. E para poder, Marcos e ouvintes, reforçar a implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 1990, instituiu-se o Sistema de Garantia de Direitos, né, por meio da Resolução 113 do CONANDA, que justamente esse sistema ele é formado pela integração e articulação de vários atores sociais, governamental e não governamental, e ali está em 3 eixos desse sistema, no eixo de promoção, defesa e controle, o governo, a sociedade civil, os profissionais. Então todos eles compõem essa rede, ou seja, então a rede de proteção materializa o sistema de garantia de direitos para efetivação dos direitos de crianças e adolescentes. Então tudo que diz respeito à criança e adolescente dentro da sociedade, dentro desses contextos, a rede de proteção discute, debate e pensa. Por isso que nós estamos, seja dentre o Carnaval e outros festejos da nossa cidade, tudo que diz respeito à criança e adolescente, no que você pensar nas políticas sociais básicas e na vida cotidiana, a rede de proteção, ela trabalha. E aí no eixo de defesa você tem o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Conselho Tutelar, ouvidorias, procuradorias, Centro de Defesas,
Você tem na promoção, você tem ali a assistência social, a educação, a saúde, o sistema socioeducativo, você tem os serviços, você tem todos os programas dentro desse eixo, e no eixo de controle, a sociedade civil organizada, que são todas aquelas instituições que fazem esse atendimento direto a criança, adolescente, jovens e famílias. Então, assim, de uma forma rápida, destacando esses principais atores, é o que nós debatemos dentro da rede. Por mais que a gente tenha essa rede articulada, né, Messias, a primeira, o primeiro ente que tem que garantir a segurança dos filhos são os pais, não é isso? A família, né? Marcos, sua colocação muito nos enriquece com relação ao trabalho do Conselho Tutelar, porque o Estatuto da Criança e Adolescente é bem claro. Quem responde por criança e adolescente são os pais ou responsáveis. O Conselho Tutelar é a porta de entrada de tudo que se refere à violação de direito de criança e adolescente. Mas ninguém poderia ser melhor que Júnior como articulador dessa rede de proteção, que nós temos toda primeira segunda-feira de cada mês uma reunião ordinária com o Judiciário, o Ministério Público, Júnior como articulador, Conselho Tutelar, Serviço Social do município, Saúde, Educação, Segurança, tá certo? O Carnaval, a gente sabe que é uma festa de grande porte, e eu acho que o povo esse ano vem com mais sede, né? 2 anos de pandemia sem Carnaval, isso redobra os nossos cuidados, as nossas atenções, pelo zelo às nossas crianças e adolescentes. A gente sabe da proibição, né, do uso, do fornecimento, aliás, de bebidas alcoólicas e outros componentes que levam a causar dependência à criança e adolescente, que isso aí, proibido por lei, que pode gerar de 2 a 4 anos de detenção, mais multa a quem fornece bebida alcoólica ou outros entes que causam dependência à criança ou adolescente. Por isso, redobra os nossos cuidados, mas é um trabalho que a gente já vem fazendo há vários anos, né, com divulgação de cartazes afixados em períodos carnavalescos, festa de Santana, como cartazes, né, informações, campanhas educativas, né, com o cuidado, a exploração e o abuso sexual, que redobra o cuidado nesse sentido, nesse período carnavalesco, Marcos. O Conselho Tutelar seria a porta de entrada da denúncia, por exemplo? Sim, sem sombra de dúvida. Hoje usam também muito o Disque 100, porque as pessoas às vezes querem fazer uma denúncia, não querem aparecer de forma nenhuma. Pode ligar no nosso telefone, que é o 9160 3434, e a gente mantém o sigilo, que não é necessário se identificar para fazer denúncia de forma nenhuma. Não é necessário se identificar para fazer uma denúncia de qualquer espécie ao Conselho Tutelar. E querendo uma maior segurança ainda, Disque 100, porque vai atender lá na Secretaria da Mulher e dos Direitos Humanos em Brasília, e imediatamente é passado através do nosso e-mail. Júnior, existem digamos assim, alvos que vocês que a campanha pensa em atingir mais no Carnaval? Essa questão, por exemplo, da presença de crianças em espaços que não lhe convém, o acesso da criança à bebida alcoólica, ou é bem amplo esse espaço? A nossa campanha está com todo um material audiovisual, né, justamente para poder estabelecer uma linha direta, uma comunicação com toda a sociedade. Então, assim, o nosso foco é muito fortemente direcionado para os pais, para os responsáveis e a sociedade em geral, porque justamente é um dever de todos. Então, sendo um dever de todos, todos aqueles que estão dentro desses espaços, eles são ali responsáveis por aquelas crianças e adolescentes. E aí a gente justamente faz esse diálogo, né, de uma forma de ter a prevenção como a primeira opção, a linha de frente nossa, a prevenção nessa comunicação, nessa convocação, sensibilizando a todos de que crianças e adolescentes diz respeito a cada um de nós. E aí todos os materiais, como bem disse Messias, você poder trabalhar no enfrentamento àquelas múltiplas formas de violência que nós temos dentro de um festejo. Então nós já temos os dados aí, nacional, né, que nos mostram os altos índices de violência. A violência sexual,
a questão em relação à bebida alcoólica, ao trabalho infantil, e outras violências que são decorrentes dessas que a gente dá como destaque, né? Então, assim, a experiência nos mostra, porque nós tivemos uma ação na festa de Santana, né, onde montamos uma comissão. Essa comissão, ela esteve presente nos vários eventos da festa de Santana, eventos públicos, privados, né, e justamente fez toda uma observação, fez todos os registros, né, no que ali teria de situação de violação para crianças e adolescentes. Então, a portaria 004/2022, que regulamenta a participação de crianças e adolescentes em festejos, em festas públicas e privadas, onde justamente tem a presença de crianças e adolescentes, todo promotor de festa, aqui em Caicó, na comarca de Caicó, se for fazer uma festa e quiser a presença de crianças e adolescentes, ele tem que cumprir com o que está estabelecido na portaria expedida pelo Juízo da Infância e Juventude de Caicó, no que diz respeito a essa participação. Então, Marcos, assim, nós temos muitas preocupações. O trabalho infantil, hoje nós temos em torno de 1.800.000 crianças trabalhando em nosso país. Os dados apontam um aumento expressivo decorrente desse período de pandemia. Nós temos uma situação de violência sexual de 320 crianças a cada 24 horas sofrendo violência sexual em nosso país. Dados estimam aí do Instituto Liberta que são mais de 500.000 por ano, né? 75% dessas são meninas. Então, assim, e outros dados do Ministério dos Direitos Humanos, que foi de 2019 e 2020, justamente porque em 2020 foi o último carnaval. Aí veio a pandemia, não tivemos carnaval nem em 21, nem em 2022. E que nesses períodos aumentem até 20% as violações contra criança e adolescente. Então você já tem aquela violação, as violências que são ali praticadas, digamos, dentro de períodos anteriores, e no carnaval ele aumenta em até 20%. Então isso aí já nos aflige, porque se não tivesse nenhuma, seria o ideal. No ideal, dentro de que não houvesse violação, que toda a sociedade protegesse suas crianças, independente do período do ano. Mas nós temos muita violência e no carnaval aumenta, e isso nos coloca aqui em Caicó, numa inclusive? Aqui em Caicó ele entra dentro desse mapeamento nacional, porque justamente ele é dado nacional. E aí você tem o álcool, você tem a violência sexual, você tem o trabalho infantil, você tem outras formas de violência, e todas as crianças, justamente, elas entram pela questão da condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, que não tem a maturidade, que não tem um discernimento, que não sabe fazer ali uma leitura de um contexto quando ela está sendo manipulada, seduzida, quando está ali num caminho da prática de uma violência sexual por uma pessoa adulta. Enfim, é isso que nós queremos, é sensibilizar a todos, é convocar para que os espaços de festejos sejam espaços de alegria, de diversão, mas onde estiver criança e adolescente, que seja um espaço adequado, seja de segurança e proteção. E que os pais e os responsáveis estejam ali conscientes do seu dever, para que ele não seja um gerador de violação dessa criança, permitindo que eles vão sozinhos para as ruas, que eles fiquem até tarde na rua, estejam desacompanhados, estejam à mercê de sabe-se quem, e aí é que pode haver uma violência, pode haver uma primeira experimentação de álcool. Nós sabemos dos malefícios, dos riscos, da violência sexual. Criança não pode estar na rua trabalhando, catando latinha, vendendo bebida, ou envolvido em qualquer outra forma de trabalho, porque estar na rua trabalhando também ele está ali à mercê, na vulnerabilidade, no risco de sofrer violações. Então nós queremos
sensibilizar, convocar, dialogar com a sociedade para que sejam eles os primeiros agentes de proteção desses meninos e meninas. Quando acontece um flagrante de uma violação, né, o que é que acontece? Nesse caso, por exemplo, a quem a gente denuncia e depois que essa denúncia é feita, quais são os procedimentos? Marcos, o Conselho Tutelar tem que ter um legítimo cuidado quando estiver zelando o cumprimento de um direito, não está violando o outro. Qualquer tipo de violação de direito referente à criança e adolescente, conforme eu já disse anteriormente, o Conselho Tutelar é a porta de entrada. Quando existe violação de direito, uma denúncia de que tem uma criança em situação de risco, sendo explorado no trabalho infantil, uma violação de qualquer espécie. Qual o papel fundamental do Conselho? Notificar os pais ou alguém que seja responsável, aplicar um termo de advertência, que é como se fosse uma garantia do direito da criança ou do adolescente, seguido daí encaminhar ao CREAS, que é quem cuida de violação de direitos, certo? Com a contrarreferência do relatório da equipe técnica do CREAS, dependendo da situação, aí o Conselho Tutelar encaminha o fato, a notícia de fato ao Ministério Público. É toda uma sequência o nosso trabalho, tá certo? Nós somos todos uma rede verdadeiramente de proteção, tá certo? Júnior, as pessoas denunciam realmente, porque muita gente às vezes às vezes não, se indigna com uma violência contra uma criança, um adolescente, mas a denúncia realmente, ela existe, ou ainda tem pessoas que dizem, não, aí os pais resolvem, não tem nada a ver com isso. Aqui em Caicó, há um comportamento da população de denunciar realmente? Esse é um dos grandes desafios que nós temos, Marcos, justamente o encorajamento para a denúncia. Então, assim, nós temos muitas situações de normalização das violências, nós temos muitas questões em relação o fato de pessoas no ambiente intrafamiliar, vizinhos, saberem da violência contra criança e adolescente e não fazer a denúncia. Então, a campanha, a nossa atuação visa também fazer esse diálogo de conscientização da importância da denúncia para que cesse, interrompa aquela violência que ela pode ser até geracional. Então, é importante que as pessoas tenham a consciência do dever que cada um de nós temos e como cidadão, como profissionais, que muitos deles atuam nessas áreas estratégicas, de poder fazer a denúncia independente do contexto. Então, muitas vezes é uma violência sexual que está ocorrendo em determinado local, uma questão de trabalho infantil, uma outra situação de violência psicológica, de violência doméstica. Então, uma vida que está em processo, está sendo ali, que está sendo construída, ela está sendo destruída por conta de práticas recorrentes da violência. Dados aí nos apontam que de cada 100 casos, 7 são denunciados. 7. Muito pouco, né? Muito pouco. Então, a subnotificação é altíssima. Dias atrás eu estava aqui dialogando com o Messias sobre casos de violência sexual em Caicó e há uma subnotificação muito alta. Não é só Caicó, é em todo o país. Esse dado que eu falei é um dado nacional. Então, assim, as pessoas sabem, mas não denunciam. Então, denuncie. Se encoraje, faça a denúncia, use o Disque 100. Que pode ser, inclusive, anônima, né? É anônima. Como o Messias já divulgou o número do Conselho Tutelar, é anônima também. Então, vai fazer a denúncia no Disque 100, vai fazer a denúncia no Conselho Tutelar, ela é anônima, vai ser ali apurado, investigado, para que os culpados sejam responsabilizados. Então, nós não podemos permitir, dados nos apontam aí, crianças na faixa de 3, 5 anos, está entre as que mais são violentadas sexualmente. É inadmissível. Os abusos acontecem mais de segunda a sexta-feira, nos horários em que os pais ou responsáveis não estão em casa.
Então existe algo tudo planejado, programado para a ocorrência da violência, e nós sabemos que isso existe seguidamente e nós não fazemos nada. O trabalho infantil, ele afasta a criança da escola, da família, ele interrompe um processo, vivências próprias de uma fase que nunca volta, porque está no trabalho infantil. Não, vamos denunciar, porque vamos lutar por políticas públicas integrais. A nossa ouvinte coloca aqui, o pior é que eles, eu não sei se são os menores, né, bebem dentro de latim de refrigerantes, principalmente mulheres. E ela continua, tem que ir para as portas dos motéis, aí pegam muitos. Ela se refere a uma questão da fiscalização, né? Também funciona essa questão da fiscalização ou não? Sim, veja bem, na verdade, o Conselho, no seu contexto geral, Marcos, é um órgão também fiscalizador, tá certo? Agora, essa questão de ficar em porta de hotéis, motéis, o artigo 95 é bem claro, a gente não tem esse poder sem ser com determinação judicial. Quando a justiça determina, o Conselho Tutelar faz essas buscas em hotéis, motéis, até hotéis, né? Saber se tem adolescente que não pode ser acolhida em um hotel, nem em qualquer local, sem a companhia de um adulto, de alguém responsável por ele, tá certo? Uma coisa muito interessante aqui, quando a gente se referia ao trabalho infantil, ainda existe uma cultura na nossa região, Marcos e ouvintes, que as pessoas ainda falam assim, é melhor trabalhar do que roubar, do que pedir e tal. Meu amigo, essa cultura é antiga. Eu, por exemplo, hoje eu sou um homem de 66 anos, com muito orgulho de estar alcançando essa idade. Estou há 14 anos no Conselho Tutelar de Caicó, com muita honra e muita gratidão, mas eu comecei a trabalhar com 9 anos, Marco. Na minha época podia, era outra cultura. Eu não posso trazer essa cultura para os meus netos, para as crianças de hoje em dia, que eu sou um defensor de direito de criança e adolescente enquanto estiver no Conselho Tutelar. E mesmo saindo um dia, eu vou continuar com essa gratidão de que todo e qualquer cidadão ou cidadã comum pode ser um defensor dos direitos de criança e adolescente. E isso, isso também não é justificativo de você não trabalhar e diretamente entrar no crime. E se alguém sabe que tem crianças e adolescentes nessa situação de vulnerabilidade, de risco em qualquer local, não é só em porta de motel, pode denunciar. O nosso telefone está aberto, que é o 99160 3434 ou o Disque 100. Você ligou para o Disque 100, imediatamente vai chegar a denúncia por e-mail e às vezes, dependendo da gravidade da denúncia, não vem só para o Conselho, já vem para o Conselho e para o próprio Ministério Público, às vezes até para a delegacia, para a Polícia Investigativa também, Marcos. Ok, Messias, sucesso no trabalho de vocês aí. Eu sei que o Conselho Tutelar é um órgão muito sério que às vezes até recebe até incompreensão da sociedade, da população, né? E vocês, inclusive, realizam muitas vezes o trabalho que a família deveria realizar. Mais sucesso aí no Carnaval e pode contar aqui com a nossa programação e algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Quero só agradecer, Marcos, a você por esse espaço cedido, isso é muito gratificante, e dizer a toda a sociedade de Caicó que conselheiro tutelar não tem hora para trabalhar. Nós temos uma escala de serviço, lógico, mas se um colega que está de plantão não está dando conta da demanda, qualquer um de nós 5 estamos à disposição todo dia, o dia todo, 24 horas por dia. O conselho em horário comercial é aberto, fecha no intervalo de almoço e à noite, mas tem um plantão 24 horas. Júnior, obrigado pela sua participação. Eu já fiz aqui algumas vezes algumas críticas, não a essa rede, mas algumas redes que são criadas aqui na nossa região que às vezes se furam, né, e não se fortalecem. Mas me parece que essa rede da criança e do adolescente, ela está forte, fortalecida e funcionando, né? Que bom. Isso, Marcos. Estamos fortalecidos, isso é um trabalho permanente. A nossa rede ela foi constituída já há mais de 10 anos, né? E nós só tivemos interrupção durante a pandemia, né? Mas retomamos o ano passado, né? E assim, temos voltado a essa normalidade com toda uma pauta. Estamos ampliando, criamos agora, no ano passado, foi criada aqui em Caicó a Frente Parlamentar em defesa dos direitos da criança e do adolescente. É mais uma instância importante no fortalecimento dessa rede, na sua amplitude.
né? E justamente nós estamos trabalhando permanentemente, porque, como diz, nós materializamos o sistema de garantia de direitos para a efetivação dos direitos da criança e do adolescente. E crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, pessoas em condição peculiar de desenvolvimento, por isso que eles não têm um discernimento. Os estudos, as pesquisas científicas mostram que eles, criança e adolescente, não têm uma condição de maturidade de pensar como um adulto em muitas situações das quais eles são envolvidas. Então, quando é para a questão disposta a álcool, a droga, a violências, então, pela condição deles, eles não têm ali como elaborar, como pensar de uma forma que não vá se expor. Por isso que é um dever de todos, pais, dos responsáveis, da sociedade e do Estado, assegurar os seus direitos. E aí é a proteção e a segurança que nós queremos que eles tenham no Carnaval, em todos os espaços onde tenham crianças e adolescentes. E aí é justamente a resposta que o poder público tem que dar, que a sociedade tem que dar, que todos nós temos que dar para eles no que diz respeito à sua proteção e a um desenvolvimento saudável e digno. Gente, anota esse telefone, da mesma forma que a gente usa, por exemplo, como telefone útil, 190, 192, 193, anota o Disque 100, né? É gratuito, inclusive, né? Você pode ligar de telefone celular, de orelhão, de fixo. Então, se você vir alguém, alguma criança aí, algum adolescente sendo desrespeitado, violentado, denuncie, porque se eu não denunciar, eu posso estar sendo... Aliás, eu estou sendo conivente com a situação. Isso. Né? Existem casos... Deixa para outro debate isso, mas existem casos de que a conivência de não denunciar e que depois foi confirmado virou crime também, né? A pessoa foi responsabilizada? Sim, pela omissão. Pela omissão. Isso. Então, não sejamos omissos com relação a isso. Obrigado, Júnior, obrigado, Messias. A gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais um panorama